E aí, pessoal, de volta aqui na cara do Golcast. Hoje com um convidado também que a gente vai aprender muito sobre futebol, vocês vão saber por quê. Nosso convidado de hoje é Sérgio Soares, treinador aí que tem um vasto currículo aqui no Brasil. Inclusive, treinou até no Japão, certo? Certo. Jogou bola também no Japão. O cara muito conhecido aqui no futebol cearense, né, por ter uma estratégia tática de jogar para frente, como todo torcedor gosta, e a torcida do Ceará tem saudade. Então, bem-vindo, Sérgio Soares, muito obrigado por estar aqui. E antes de você dizer um oi, olá, bom dia, boa noite, eu vou dizer que você sabe que a torcida do Ceará até hoje sente falta, né, do seu estilo de jogo, do seu time, quando você estava por aqui, né? Pô, Galeto, satisfação estar aqui participando, né? O convite do Nilton, do Hugo, de vocês todos aqui. Estar nessa cidade, para mim, é um prazer imenso, né? Reviver algumas situações referente à nossa passagem pelo Ceará, relembrar o que a gente viveu de bom aqui. Então, obrigado pelo convite. E, claro, a gente sabe, né? A gente acompanha as redes sociais, acompanha o Ceará, apesar de estarmos lá embaixo de São Paulo, a gente está sempre acompanhando. E eu fico feliz que a gente deixou um legado técnico aqui, onde o torcedor tem saudade do bom futebol apresentado. E quem sabe um dia, né? Hoje estou feliz no Altos, mas quem sabe um dia a gente possa voltar. Pois é, hoje você treinou Altos, né? Na Série C do Campeonato Brasileiro. E você estava dizendo aqui, antes da gravação, que foi a um jogo do Ceará. Como é que foi como é que a torcida te recebeu lá? Sábado eu estive no Castelão, no jogo do CRB com o Ceará. O carinho de sempre, né? O carinho de sempre, o torcedor pedindo para voltar, professor, 2014, aquele time. E eu fico feliz porque você chega num lugar onde você deixou um legado técnico, onde você conseguiu fazer que o torcedor ficasse feliz. Eu penso sempre que futebol você tem que fazer que o torcedor levante umas 10 vezes da cadeira. Como ele vai levantar? É você jogando para frente, é você ter um futebol mais propositivo, ser competitivo, e foi isso que nós fizemos. E a minha chegada no Castelão, a partir do momento que o torcedor percebeu que eu estava lá, né, que quiseram tirar foto, me pedindo para voltar. Então esse é um carinho que eu guardo com muito carinho também, né, tudo isso que eu represento o torcedor do Vozão. Você estava com a diretoria do Altos lá assistindo o jogo? Porque o pessoal deve ter ficado com ciúme, né? Eu estava com o auxiliar da casa, que é o Cristiano, né? O Cristiano é um cara que trabalha já no Altos há algum tempo. Além da comissão que estava junto comigo, o Caio e o Denis. Mas o pessoal do Altos sabe, né? Até porque foram me contratar, sabe do carinho que eu tenho aqui no Nordeste, em especial aqui no Vozão. Isso é normal, faz parte do futebol. O Ceará de 2014, ele marcou a época que, né, jogava para frente, você era o treinador. E o time foi bem na Copa do Brasil, parou numa infelicidade ali contra o Botafogo. O que fazia aquele time jogar tão bem? Assim, óbvio, né? Esquema tático, peças e tal, mas como é que você chegou àquela receita para o time ficar marcado na história do Ceará? A verdade, o que eu acredito de futebol é você ter um jogo propositivo, né? Independente da camisa, né? Eu trabalhei no Santo André, para ter um exemplo. O Santo André não é um time que tem uma torcida como tem a do Ceará, por exemplo, mas era um time que tinha a mesma proposta. Eu acredito muito nesse jogo, né? Aquilo que eu acredito, eu passo para meus atletas, e a gente vai buscar peça para que você desenvolva um jogo que te dê condições daquilo que eu penso de futebol. Futebol é você ter a bola, futebol é você incomodar o adversário, e assim você não será incomodado. E dentro disso, quando eu cheguei aqui em 2013, que foi que eu transformei o Ricardo num segundo homem de construção ali do meio. Né? O Ricardinho, eu transformei ele num segundo homem. E na virada do ano foi que a gente foi buscar, por exemplo, o Bill, que era um jogador que precisava o complemento do Magno. A gente trouxe o Eduardo, trouxemos o Nicão. São jogadores que iam trabalhar pelo corredor central e às vezes pela extrema. E a gente tinha dois laterais que passavam muito, que era o Samuel e o Vicente. Então, assim, a gente pensou nas peças para complementar um ou outro, e foi isso que aconteceu dentro daquele time. E os caras entenderam que a gente ia jogar. Já era assim 13 e 14, mais ainda, que a gente começou na Copa do Nordeste voando, né? Metemos 5 no CRB aqui no Castelão. Foi desta maneira que a gente conseguiu fazer um futebol
leve, envolvente, que dava satisfação e prazer para o nosso torcedor e para nós também. A sua chegada aqui no Ceará foi em final de 2013, né? No Agosto de 2013. O time estava em 17º no campeonato. Estava a 3 pontos da zona do rebaixamento. Quase na zona do rebaixamento e terminou em 7º. Terminou em 7º, mas na verdade a gente terminou brigando pelo... Faltou um ponto, é isso? Terminou brigando pelo G4, porque foi o jogo do Joinville. Pois é, o que foi que aconteceu naquele dia, pelo amor de Deus? Mas a semana foi uma semana difícil, né? Foi uma semana onde nós... Se ela tivesse ganhado do Joinville, tinha subido. A chance era grande, mas é que o Figueirense e o Bragantino, né, que acabou empatando, mas o Bragantino tinha que ganhar e a gente vencer o Joinville, a gente classificaria. Tinha um conjunto de coisas fora o jogo do Ceará que tinha que dar certo e acabaram dando. Sim, mas deu, mas a gente sabe que deu, né? A semana foi uma semana onde foi conturbada no seguinte sentido. Lá em Bragança Paulista foi anunciado que o Bragantino ia poupar alguns jogadores na última rodada. Né? O Figueirense ia para o jogo do Bragantino, o Figueirense precisava ganhar ou empatar, dependendo do nosso resultado. E o Bragantino realmente tirou alguns jogadores. E começou toda uma semana, e a gente é lá de baixo, a gente sabe que o Bragantino poderia poupar alguns jogadores, sim, que o Marquinhos ia fazer isso, que era o presidente do Bragantino. E acabou que tirou alguns jogadores. Então a semana ficou informação vindo de lá, os caras vão sair, não sei o quê. E o nosso foco a gente acabou dispersando um pouquinho, porque a gente estava muito preocupado com o que os caras iam fazer lá, se ia poupar, se não ia poupar. E a gente perdeu o foco no nosso jogo. Né? Na véspera do jogo nós tivemos ainda uma situação que foi a declaração do Mota, né? O Mota anunciou lá que estava falando em off, aí daqui a pouco chamaram um monte de repórter. O Mota vai parar. Pô, o maior ídolo do clube vai parar na véspera. Não ia ficar, né? Pô, na véspera de um jogo daquele tamanho, pô, aí o ambiente dos caras, pô, o Mota vai parar. E o jogo mesmo que era o importante, e a gente acabou dispersando, e para mim foi isso que aconteceu durante a semana. Aí isso, pronto, final de 2013, né? Aí em 2014 você estava aqui, você montou aquele time que foi muito bem na Copa do Brasil. Eu lembro da declaração do Abel, técnico do Inter, né? Elogiou bastante após ele ser eliminado pelo Ceará. E aí o Ceará foi jogar contra o Botafogo, ganhou fora. Tava ganhando 2-1 fora, tava ganhando no Castelão, ganhando e sobrando, né? Sobrando. Aí, de repente, aconteceram os minutos finais, aquela tragédia ali que o Botafogo acabou ganhando de 4-3, ninguém sabe explicar por quê. O Sérgio Soares sabe explicar por que aconteceu aquela... O futebol tem coisa que você não explica, né? Eu acredito, até hoje, nós estamos em 23, né? Estamos aí há 9 anos, né? 9 anos para depois desse jogo. No futebol tem coisa que não explica, tem coisa que é do futebol, né? O Ceará realmente era muito melhor que o Botafogo, né, dentro dos 2 jogos, e até aquele... Eu te digo que continuou sendo melhor. O que aconteceu naqueles minutos finais não diz que o Botafogo foi melhor. O Botafogo foi... Vamos dizer que o Botafogo foi mais competente naquele momento e acabou vencendo. Eu não tenho uma explicação para aquilo, não. Eu acho que é coisa do futebol que poderia ter sido para nós, né, que merecia. O futebol não tem muita justiça. Eu acho que essa é a grande questão do futebol. O futebol não tem... Você falar o que é justo e é injusto dentro do futebol, o futebol é o resultado, é a vitória. Mas o que o Ceará performou nos 2 jogos, naquela Copa do Brasil, o Ceará merecia ter classificado para outra fase. Mas no jogo do Castelão aconteceu algo que não tem o que explicar. Aí eu estou no futebol há 40 anos, né? Eu não tenho uma explicação para aquele jogo. Acho que foi uma coisa que aconteceu, infelizmente aconteceu, porque eu acho que o Ceará tinha muita chance de chegar numa final de Copa do Brasil. Era o que eu ia perguntar. Você acha que o Ceará estava com bola para ser campeão da Copa do Brasil com aquele time de 2014? Tava. A gente estava jogando muito, né? A gente estava jogando muito próximo do que se joga, o que se pede no futebol. Intensidade, qualidade, compactação. A hora que precisava marcar, que time marcava, ficava com a bola, fazia o adversário correr. Né? São comportamentos que eu acredito dentro de um time de futebol. E o Ceará estava muito, muito próximo do que que tem que se jogar, um time que joga futebol. E a gente, dentro da competição, a gente estava performando muito bem. Né? Os adversários tinham respeito para com o Ceará pela maneira. E o Ceará era um time de Série B.
né? Na oportunidade nós pegamos o Inter, que era a Série A, o Botafogo também era a Série A, né? E a gente poderia pegar o Santos, que era a Série A, e a gente ia, a nossa maneira de jogar se você olhar assim, quem não conhece, pô, olha o Ceará e olha o Botafogo, os dois times são de Série A daquele time. Então, eu acreditava que a gente tinha muitas condições de avançar e brigar forte por um título. E a galera tava focada para isso também, né? Os jogadores estavam focados para que a gente fosse a final da Copa do Brasil. Tanto é que a não classificação, ela trouxe um declínio emocional muito forte dentro do elenco, né? Nós demoramos um tanto ainda para se refazer na própria Série B, que a gente também estava caminhando bem. Aí em 2015 o Sérgio Soares volta para cá na final da Copa do Nordeste pelo Bahia, né? Sim. E o Ceará foi campeão. Sim. Com aquele time, a base que você tinha montado, né? Qual foi o sentimento de ver, rapaz, olha lá, aquele time que eu ajudei a montar ganhou, conquistou um título. Qual foi o sentimento naquele dia? Eu sei que você queria superar, obviamente. Claro. Não, eu tava defendendo as cores do Bahia, né? O Bahia fazia um tempo que não avançava em fase final de Copa do Nordeste, né? Foi isso que o presidente me passou. E a gente tinha, no ano anterior, chegado à final da Copa do Nordeste e a gente conhecia bem a competição. E quando nós fizemos a semifinal com o Sport, que o Ceará estava do outro lado com o Vitória, inclusive nós fomos no hotel onde estava a delegação do Ceará, dar um abraço no Robson, no Evandro na época. Eu falei, pô, nós vamos fazer a final, né? O Ceará ia jogar jogou no dia anterior a nós. O Ceará já tinha confirmado a passagem, e nós jogamos com o Sport no domingo e acabamos classificando. Eu falei, pô, nós vamos fazer a final com o Ceará. O ano passado nós não ganhamos. O meu sentimento era de vencer. Porém, depois do término de tudo que aconteceu, o Bahia fez uma grande final. O Ceará ganhou, se recuperou dentro da competição, que não estava tão bem, né? O meu sentimento foi de olhar e falei, a gente deixou uma base para o Ceará e essa base ela conseguiu aí uma competição que já vinha buscando. Antes da minha chegada aqui, o Ceará foi desclassificado numa semifinal para o Asa. Aí no ano seguinte a gente chegou à final e no ano seguinte ao nosso vice-campeonato o Ceará acabou conquistando. Então o sentimento é de que o trabalho foi bem realizado e a manutenção foi feita e o Ceará conseguiu um grande resultado contra um grande adversário. Sim. Que o Bahia fez 2 grandes jogos. Eu lembro que o jogo de Salvador, né, o Jean, o goleiro de 19 anos que nós tínhamos subido profissional. Estava com 19 naquele 19 anos, Jean tinha. E o Jean teve uma infelicidade num chute do Ricardinho, né? Acabou a bola passando entre as pernas. E nós perdemos de 1-0, nós tínhamos perdido, anulado um gol que nós entendemos que foi um gol legítimo, né? Então o Bahia tinha feito um grande jogo e acabou que o Ceará ganhou uma vantagem a gente sabe que é uma vantagem significativa, porque trazer para o Castelão para o segundo jogo você vencendo, e a gente sabe que jogar no Castelão não é fácil, né? E a gente tinha que se expor um pouco mais. Eu lembro que com os primeiros 15 minutos daquela final, Chiesa saiu na cara do gol, o Ricardinho tirou uma bola de dentro do gol do Souza. Eu lembro. A gente ia estar fazendo ali, já ia entrar no jogo, porque se você faz 1-0, você está dentro do jogo, né? E depois o jogo foi indo, caminhando, o Ceará acabou fazendo 2 gols, Charles e o Gilvan, isso, e o outro zagueiro, né? Acabou sendo campeão e o Max acabou fazendo 2-1, mas não foi o suficiente, mas foi uma grande final. Você falou do Ricardinho algumas vezes aí. O Ricardinho na final da... Ele foi teu jogador, né? 2014. E na final da Copa do Nordeste de 2015, ele fez o gol da vitória do Ceará lá, deu as 2 assistências. Sim, duas bolas paradas. Tirou uma bola de cima da linha. Conseguiu abraçar o Ricardinho depois disso? O Ricardo é um cara que eu tenho muito carinho, né? O Ricardinho é um cara que eu tenho muito carinho e falo pra você que a carreira do Ricardo antes do Sérgio Soares era uma e pós o Sérgio Soares era outra. Eu acompanhando o Ceará, que eu nem acompanhando o Ceará, acompanhando a Série B em 2013, eu vi alguns jogos do Ceará. E eu conheço o Ricardo de São Paulo. O Ricardo jogou no 15 Piracicaba, né? E eu falei, o Ricardinho é um meia que não entra na área. Eu falei, mas não dá, meia tem que entrar na área. Ele tem muita qualidade, mas não entra na área. E eu vendo um jogo contra a Chapecoense, Ceará e Chapecoense aqui no Castelão, e o Ricardo vindo e não entrava na área. Aí eu fui ver na televisão Ceará e Avaí, lá em Santa Catarina. O Guedes era o treinador.
E eu vendo, e o Ceará perdeu. Eu falei, puto, o Ricardinho não entra na área. E passou, no domingo eu recebi o convite. Na segunda-feira eu estava aqui, a primeira coisa que eu fiz, chamei o Ricardinho e falei, meu filho, vem cá, você vai trabalhar aqui, porque lá você não pisa na área, mas aqui você vai construir melhor tal, e você vai ser mais efetivo. O Ricardinho virou maestro. Né? Então, assim, o que ele fez na final, é claro que futebol, mas não tem sentimento nenhum adverso. Ficou com raiva dele, não? Não, de maneira alguma, porque eu conheci da qualidade de jogador, né? Mas poderia ter sido do meu lado, né? Pois é. E agora, recentemente, você dirigindo o Altos, enfrentou o Floresta e o Ricardinho entrou. O jogo terminou 0-0, né? Um jogo muito duro, difícil. E o Ricardinho jogou ali 20 minutos e ele deu um trabalho danado também, né? O Ricardo tem uma boa bola parada, né? Apesar da idade do Ricardinho, né? Que ele nunca foi um jogador dinâmico, porém dentro do campo é um jogador super inteligente, né? Que com a sua inteligência ele consegue fazer o jogo fluir. Ele entrou no jogo ontem, não deu para ele desenvolver esse jogo de construção, até pelo pouco tempo, mas as situações de bola parada que teve, ele incomodou, né? Teve o escanteio que ele bateu lá, fechado, quase fez o gol olímpico, a falta que ele bateu trouxe dificuldade. Então o Ricardo é um jogador que vou até confessar aqui, nós tentamos levá-lo para o Alto, mas ele optou em ficar aqui em casa, né? Tem moradia aqui. A esposa, a família queria ficar aqui na cidade, e ele acabou acertando com o Floresta. A gente sabia eu sei da qualidade do Ricardo, e quando ele entrou, já passei para os caras, vamos evitar a falta próximo, porque o Ricardo bate bem na bola, e acabou em duas situações, no escanteio e numa falta, ele trouxe problema, mas dessa vez não deu um prejuízo maior em termos de resultado. Aí deixa eu perguntar outra coisa. Aí teve uma segunda passagem sua pelo Ceará, né? Aí em que ano foi exatamente? 16. 16, ficou quanto tempo? E o que foi que... Cheguei aqui no início da Série B, né, e fiquei até o final da Série B, ou até novembro. Em 2016. 2016. Aí, na sua avaliação, o que deu certo e o que não deu certo em 2016? Olha, 2016 a gente chegou aqui no Ceará meio conturbado, né? Inclusive eu lembro que eu cheguei, minha apresentação, a torcida do Ceará foi lá protestar dentro do CT, e a torcida queria conversar com o presidente naquele momento. Eu falei, presidente, não, presidente, pode deixar que eu vou lá, eu converso com os caras. Aí o presidente foi, eu conversei com os caras, pedi um voto de confiança para a gente tentar organizar a casa. Eu não lembro agora quem era o chefe da torcida da Ceará Amor que estava lá. Inclusive ele subiu no alambrado e falou, para aí, deixa o professor falar. Aí falei com ele, falou, não, professor, nós vamos escutar, nós vamos esperar e tal. E foi assim que a gente conseguiu reorganizar. O nosso jogo de estreia foi contra o CRB em Maceió, ganhamos 3-0. E o time foi ajustando, e foi do jeito que o torcedor gosta. Só que no meio da competição, do meio para o final, eu falo sempre que o Ceará sempre faltou um pouquinho assim de peças, né? A gente tem um campeonato longo, faltou algumas peças assim para a gente ter um elenco forte para suportar a competição, né? A longevidade da competição. Eu acredito que isso tenha sido um grande prejuízo para nós, que não possibilitou a gente brigar pelo acesso. Nós jogamos com o Criciúma numa terça-feira e a gente ia jogar com o Vila Nova aqui no final de semana. Aí tivemos problema de voo, tivemos que ficar em São Paulo. Botamos os caras para dormir num motel lá porque não tinha hotel. Aí tentamos adiar o jogo, levar o jogo para domingo, para que a gente pudesse ter um tempo maior de recuperação em função desse imprevisto que teve de parada lá em São Paulo, e não conseguimos. Não deu outra. Chegou no jogo aqui contra o Vila Nova, nós perdemos 3-2, que o time perdeu força. No futebol tem muita coisa que acontece, coisa curiosa, né? Que história foi essa que, sob seu comando, alguns jogadores do Ceará tiveram que dormir no motel? Nós voltamos de Florianópolis, nós tínhamos jogado com o Criciúma 2016. E tinha uma conexão em São Paulo. E na conexão nós demoramos a sair de Florianópolis e perdeu a conexão para Fortaleza. E aí não tinha mais voo, aí vamos procurar um lugar para deixar a delegação. Nas imediações ali de Guarulhos, os hotéis estavam todos ocupados. Onde a galera ia dormir? Aí acharam um motel lá, botaram os meninos para dormir. Mas você imagina como é que dorme, né?
Pois é. E aí nós tínhamos o jogo no sábado contra o Vila. Nós tivemos uma certa dificuldade. Tentamos pedir para a CBF para cancelar o jogo, adiar, para levar para domingo. A CBF não aceitou. E a galera sentiu. E aí o reflexo foi dentro do campo de jogo. Você via que o time estava cansado. Nós fizemos, se não me engano, a gente saiu na frente do Vila. E o Vila conseguiu virar o jogo. Mas foi reflexo desse intervalo aí do jogo do Criciúma. Dormir num motel, de uma noite mal dormida. Né? E a gente sabe que andar de avião não é fácil. São 3 horas para subir. E acabou desgastando. Tem esse desgaste da viagem, dormir no local que não era adequado. Quebrou a programação também, né? Tem tudo isso, né? Sim. Deixa eu perguntar outra coisa. Depois de 2016, né, que o Sérgio Soares saiu do Ceará, houve convite para voltar para o Ceará em outra oportunidade? Não teve nenhum convite, não. Teve especulação, né? Sempre a gente sabe que o nome é especulado dentro do Ceará, mas convite mesmo não houve. Até porque o meu telefone todo mundo sabe, né? Se qualquer coisa que quiser, o telefone, vamos ligar para o Sérgio, pode ligar direto, não precisa ligar para ninguém, não precisa ter intermediário, não precisa nada. Você acha assim, você se sente que, pelo que realizou, né? O legado que deixou no Ceará, boas lembranças, você poderia ter... o seu celular poderia ter tocado nos últimos anos aí algumas situações? É complicado você falar isso, né? Porque quem define é quem tá dentro do clube, né? Para eu falar, eu poderia ter voltado. Cara, dizer assim, Galeto, que eu não tenho vontade de voltar no Ceará, eu tô mentindo, né? Até porque eu me sinto muito bem aqui, né? Mas assim, a galera de dentro é que tem que definir, falar, o Sérgio serve para estar aqui, não serve. O que eu escuto muito é que os caras falam assim, o Sérgio é treinador de Série B. A galera tem que entender que treinador é treinador, não tem treinador de Série B, treinador de Série A. Agora, o Ceará tá numa Série A. O Sérgio é propositivo demais, ele vai botar a gente para jogar contra o Flamengo para em cima não tomar uma... Não, eu tô no futebol há 40 anos, eu joguei em time grande também, eu sei como que é, fui jogador de time grande. Numa Série A, o Ceará ele pode ser protagonista em alguns jogos, e outros jogos ele tem que saber o tamanho dele e enxergar o adversário. Eu, como treinador de um Ceará numa Série B, eu não admito o Ceará não ser protagonista. Né? O Ceará tem que ser protagonista, tem que... a torcida merece ter um time com protagonismo dentro da competição na Série B. Na Série A, em alguns jogos, você jogando no Castelão com 60 mil pessoas, o adversário tem que olhar para você e te ver como protagonista. Agora tu vai jogar contra o Flamengo, você tem que entender o momento também, né? Claro. Então eu acho que é muito isso que o pessoal... o Sérgio vai vir aqui, não, prefiro um treinador que fica fechadinho, né? Assim, né? Galeto, eu penso o seguinte, futebol... Você sabe marcar, né? Claro, você tem que ser equilibrado. Eu falo, o Sérgio é propositivo. Sou propositivo, mas não sou índio. Não vou atacar de qualquer jeito. Eu gosto do jogo propositivo, eu acredito nisso. Para mim, o futebol não tem certo nem errado. Tem aquilo que você acredita. Eu acredito no jogo propositivo. E procuro fazer dos meus times a minha proposta, aquilo que eu acredito. Né? Com jogadores, claro, com peças. Né? E talvez isso faça com que a galera do Ceará pense, não, o Sérgio ataca muito. Né? E na Série A não dá para atacar muito, tem que marcar. Não, você precisa jogar. Né? Se você ter a bola, por exemplo, o time do Ceará do ano passado, para mim era um bom time, que tinha características de peças importantes para você fazer um jogo propositivo. Né? Agora, cada um é cada um. Né? Eu acredito num jogo propositivo. Né? Mas no Ceará, na Série A, você acredita? Eu acredito. Né? O ano passado, eu liguei para o presidente, para o Robson, falei, presidente, vai dar certo, as coisas vão andar aí. Obrigado, Sérgio, não sei o que. Você tem um elenco que tem características importantes para fazer uma boa competição. E o Dorival chegou aqui e fez, entendeu? Então, não estava fora daquilo que eu imaginava. Né? Agora, de voltar, é lógico, eu sempre tenho o desejo de voltar e sempre falo, o torcedor me chama no Instagram, professor, você precisa voltar. Eu tenho o maior respeito sempre dos profissionais que aqui estão. E digo sempre, o Ceará tem treinador, ou se é numa transição, não sei o que, de mudança, eu digo, é um prazer um dia de voltar. Agora não depende de mim, depende de quem comanda, e quando tem treinador tem que respeitar quem está dentro. Você falou do Ceará de 2022, né? Pelo visto, percebi que você acompanhou também. Depois que o Dorival saiu, né? Aí houve uma substituição, acabou ficando o Marquinhos Santos.
Não falando do Marquinhos, mas do Ceará dali para frente. Com a saída do Dorival, vamos dizer assim, com a saída do Dorival, você acha que faltou mais ambição do clube para manter aquela pegada de eu posso ser grande? Não sei se houve uma acomodação eu falo do clube, elenco, comissão técnica, diretoria, assim, o clube como todo. Você acha que faltou mais ambição depois da saída do Dorival? É que na mudança de treinador sempre muda conceitos, né? E quando você muda conceitos, você tem dificuldade. O Dorival chegou, achou uma maneira de jogar, né? Trabalhava com 3 homens no meio campo ali, mais 3 homens de mais leve. E a chegada do Marquinhos, o Marquinhos teve que entender um pouco do que era o Ceará, né? Eu acho que essa questão, quando você faz uma mudança, eu não sou muito. Eu não acho que você precisa sempre trazer quem tem conhecimento. Eu acho que você tem que trazer, em algum momento, você tem que ter a sensibilidade de entender quem tem identificação, né? E talvez o Marquinhos ele não tinha essa identificação com o Ceará e ele teve que buscar o quanto antes. Teve que criar, né? Que criar para poder. E as coisas, diferente do Dorival que começou a caminhar, com o Marquinhos não caminhou. Né? E aí o que eu vi assim que tinha um pouco do torcedor insatisfeito da maneira do Marquinhos jogar, que era mais reativo aí do que o Dorival. O Dorival ele achou uma forma, mas trabalhava dentro do campo do adversário, e o Marquinhos não, já trabalhava com a linha mais baixa. Então houve uma mudança de conceito que talvez isso trouxe uma certa dificuldade pro elenco do Ceará naquele momento. Você acha que com aquele elenco dava para o Ceará ter feito mais assim em 2022, né? Eu falo até da Sul-Americana e Série A também. Primeiro que eu não vi o Ceará caindo com aquele elenco, né? Eu vi o Ceará buscando algo, conversando com algumas pessoas, falei, pô, esse ano aqui o Ceará dá para beliscar uma vaguinha na Libertadores, né? Era desta maneira que eu via, né? E o Dorival na Sul-Americana classificou, né? Fez uma baita campanha. Sim. Mas assim, porque tinha-se qualidade, né? Eu lembro que o Dorival, no jogo com o Palmeiras lá no Allianz, meteu uma goleada no Palmeiras, que o Palmeiras não tomava gol de ninguém. Né? Então você vê assim que a característica dos jogadores e a maneira que o Dorival achou, é isso que o torcedor quer. Né? Então é por isso que eu entendia que o Ceará de 22, ele... assim, Galeta, eu achava que o Ceará ia brigar para beliscar uma Libertadores, de verdade. Não ia ficar correndo sufoco nenhum na competição. O Ceará tinha elenco para estar tranquilo na Série A, né? Sem sufoco, pensando em descenso, pensando realmente em algo maior dentro da competição. E na Sul-Americana, você acha que assim, ele perdeu nos pênaltis para o São Paulo, né? Já com o Marquinhos. Você acha que ele poderia, de repente, ter ido mais longe a uma final? O que eu acho é o que eu acabei de falar, né? A chegada do Marquinhos mudou o modelo de jogo do Ceará, uma maneira diferente de jogar. E isso trouxe realmente um pouquinho mais de dificuldade para o Ceará, né? Se o Ceará tivesse dentro do conceito do Dorival mantido aquilo, né? Porque você vê que o Ceará jogava fora e jogava. Né? O jogo do Morumbi, que eu acompanhei, né? O Ceará poderia ter jogado um pouco mais. Né? Não deixado para decidir aqui no Castelão. Então, cada um, é que eu falo sempre, né? Cada um tem um jeito de jogar, cada um não tem certo nem errado. Tem a sua estratégia. Tem a sua estratégia, entendeu? Só que, o São Paulo tava. São Paulo. Eu sou lá de baixo, né? Eu acompanho muito mais aí dos times lá do Sudeste. O São Paulo era um time que, se você pressionasse lá em cima, ele ficaria extremamente incomodado. Agora, cada um tem aquilo que acredita. Você falou desse jogo do Ceará e São Paulo lá, que o Ceará perdeu de 1-0. Também eu achei que esse jogo foi chave pelo comportamento do Ceará nesse jogo. Agora foi a minha visão de leigo aqui, sim, né? Sim. Que acabou sendo confirmado um pouco aí, você não pensou. Deixa eu tentar entender aqui. A lógica do time jogar propondo é porque, assim, é melhor do que ficar... dá muito trabalho ficar só marcando. Vamos supor, Ceará e Flamengo 2022, exemplo aqui. Se você ficar, não, vou ficar só aqui atrás, você acha que dá muito mais trabalho ficar tipo 90% marcando e 10% tentando? Por isso que é bom incomodar de vez em quando para dar um alívio também, não? Você sem a bola você corre muito mais e cansa, né? Você com a bola você descansa.
Essa é a tônica do jogo. Entendi. Você com a bola, você descansa. Quando você está sem a bola, você está correndo e você corre mais. E você cansa. Em algum momento, você pode reparar, todo início de jogo, 15, 20 minutos, o jogo ele fica truncado, é mais difícil porque você está inteiro. O adversário que é um adversário que marca o tempo inteiro, que marca, que corre sem a bola, ele vai desgastar ao longo do jogo. E em algum momento ao longo do jogo, aí é um jogo que você tem que ter paciência. Você vai jogar e ter paciência. O que vai acontecer? Dentro desse jogo mais desgastante, que é você com toda a... Porque assim, não é só você ter a posse de bola também. Né? Porque às vezes você dá a bola para o adversário, que hoje usa muito esse termo, dá a bola para o adversário, que eu acho que ninguém quer dar bola para o adversário. Você quer ter a bola. Não, você deixa o adversário jogar, fica de posse de bola e você fica só fazendo o balanço defensivo. Em algum momento, agora, se você pegar um adversário, vamos pegar o Flamengo, vamos pegar o Palmeiras, e vamos pegar o Atlético Mineiro, que são adversários que propõem o jogo, mas incomoda a última linha do adversário, por mais que você baixe as linhas e fica só marcando, você vai cansar. Estressa, né? Bom, você vai cansar. Galeto, eu fui um jogador de marcação. Eu falo isso para os meus jogadores. Eu joguei a minha vida inteira como volante, sempre fui de marcação. Marcar o Galeto, beleza. Agora marcar o Galeto, marcar o Nilton, marcar o Zequinha, é difícil, cara. Então você tem que jogar. Né? E se você joga e tem a bola, o que o adversário, qual é a maior dificuldade do adversário? Pô, ele precisa fazer gol. Mas ele precisa fazer gol. Ele precisa roubar a bola. Se ele não roubar a bola, não vai fazer gol. E você tendo a bola, você tem maior chance de fazer gol e o adversário menos chance de fazer gol. Isso futebol não é matemática, mas isso é matemática. É uma lógica. É né? lógico, pô, entendeu? Então, eu entendo que futebol, ninguém vai tirar da minha cabeça. Isso aí é o que eu acredito de verdade. Né? A seleção brasileira de 82, ela não foi campeã mundial, mas ela teve a bola o tempo inteiro. Mas o Tele passou a ser... todo mundo questionou o Tele Santana. Mas depois que o Tele foi campeão mundial com o São Paulo, pô, ele, depois de 10 anos, ele comprovou que ele estava certo. E eu acredito muito nessa maneira de jogar. Mas não é ter a posse de bola por ter a posse de bola. É ter a posse de bola e incomodar o adversário. Né? Fazer um jogo vertical, né? Rodar a bola na frente no último terço, trabalhar no corredor central. Os caras falam, o Sérgio é ultrapassado, mas os termos são novos, né? Futebol é a mesma coisa, né? Entendeu, Galeto? Então, é isso que eu acredito, pô. O futebol tem que ser assim. Ah, mas o Ceará tá na Série A, o Ceará tem que ser pequeno. O Ceará pode ser pequeno com 60 mil no Castelão? O Ceará precisa acostumar a jogar como time grande que é um time grande com a torcida que tem. O Ceará precisa, eu falo sempre quando eu cheguei aqui, o torcedor ele vai levantar 10 vezes da cadeira. Não fazer gol vai ser outra coisa, mas 10 vezes da cadeira ele vai levantar. E nós vamos ser um time comprometido com a vitória. O torcedor ele tem que ir para o estádio e falar, meu time vai ganhar. Mas ele vai ganhar, ele vai jogar para ganhar. Né? É isso que tem que ser. Um time como o Ceará, ele está numa competição, é claro que tem que saber o tamanho dele. Ele está numa Série A, né? E tem lá o top 12, que são os caras que têm mais recursos. Mas o Ceará caiu, mas na Série A o Ceará aumentou a sua receita. Conseguiu montar um time competitivo. Né? E você precisa ser protagonista em alguns jogos. Você não vai ser em todos os jogos, até por causa de questões técnicas evidentes, né? Mas em alguns jogos você tem como ser protagonista. E é isso que você tem que saber. Na Série B, você tem que ser protagonista. Não tem como, não pode ser diferente. Né? Eu vou jogar num estádio com 60 mil pessoas, meu torcedor, eu vou jogar aqui atrás por uma bolinha, por um contra-ataque, vou deixar o torcedor sempre sofrendo. Traz a torcida para dentro. Como que você traz o torcedor para dentro? Você atacando o adversário e o torcedor inflamando, aquilo vira um cadeirão. Você falou uma coisa que me fez pensar em situações de jogo que já aconteceram. Às vezes não é nem a forma, não é nem o time perder. Às vezes até o torcedor aceita o time perder, mas desde que a forma. A maneira de perder. Tem várias maneiras de perder o jogo. Se você vê, não, ele perdeu, mas tentando ganhar. Sim. O torcedor até se conforma, sim, né? Acontece isso também, né? Quando você tem um jogo onde você tenta jogar e o resultado não vem, você sabe que no próximo jogo você está próximo de conquistar o resultado. Agora, quando você joga e você vence e você, tu olhou lá, você defendeu, aí uma bolinha você foi e venceu. O torcedor vai vir para o próximo jogo, ele pode entender que isso é uma forma de jogar. E é aquilo que eu digo. Não tem certo nem errado.
tem aquilo que você acredita. Mas eu acredito muito que se você joga só se defendendo, no próximo jogo você pode jogar se defendendo e sem tomar um gol, você tem armas para poder mudar esse processo. Se você é um time que tem um comportamento único, né? Você ter variações de comportamento dentro do jogo, isso faz parte. Né? Você pode ser propositivo, você pode ser reativo em alguns momentos do jogo. Agora, você ter definido que você é reativo o tempo inteiro, quando você precisar ser propositivo, se você não tiver esse plano B, você vai ter dificuldade na manutenção, na organização do jogo, nas jogadas, na movimentação ofensiva, né? Porque você sempre foi o quê? Do adversário vir para cima e você fazer um jogo de transição, né? Agora, se você é um adversário que vai propor com o adversário, quando você pega, pode reparar, todos os times que jogam, que são reativos, que pegam um adversário que também é reativo, ele tem dificuldade, porque ele vai ter que propor o jogo, como é que ele sai? E se ele sair também, opa, se eu sair... Entendeu? Ele pega um adversário que joga com a linha baixa. Se ele é reativo, a grande maneira que ele tem de sobrepor o seu oponente é quando ele é atacado. Ele não é atacado, o cara deixa ele com a bola, como que ele faz? Então, eu acho que a variação de comportamento ela é fundamental dentro de uma equipe de futebol. Né? Eu não vou ser propositivo o tempo inteiro. Eu falo sempre que o jogo você vai ser dominante e dominado em algum momento. Quando você for dominado, você tem que ser forte para suportar a pressão do adversário. E quando você for dominante, você tem que ser eficiente. Né? É dessa maneira que eu vejo. Porque o futebol hoje ele mudou. De quando eu estive aqui em 2014 para agora... Né? Hoje o futebol ele é de compactação, de fechar as linhas, de baixar as linhas. Quando eu estive aqui, a gente já tinha um jogo intenso, né? Mas nem todo mundo baixava as linhas, tinha compactação. Os caras se fechavam, mas não tinha compactação e você sempre achava o espaço. Entendi. E agora, treinando altos na Série C, né? Qual a principal diferença que você percebe na competição? A Série C, eu tenho a impressão que é um equilíbrio muito grande. Sim. É essa a maior dificuldade da Série C, na tua opinião? Sim. Eu acho que na Série C eu vejo um time acima de todos, assim, que é o São Bernardo. Né? Até pelo investimento, o São Bernardo consegue trazer uns jogadores de qualidade maior, um maior número de qualidade. O São Bernardo, na minha opinião, é um time diferente na competição. Os demais é tudo muito próximo, né? E essa proximidade ela traz equilíbrio. Tanto é que você pegar a competição tá ainda, nós estamos na 8ª rodada e ela tá toda achatada ainda, né? Ainda não tem ninguém que se desgarrou para falar, pô, tá definido lá para cima, tá definido aqui para baixo. Não, tá todo mundo no mesmo barco ainda. Então traz uma proximidade, assim, é claro, qualidade de campo, em alguns momentos o campo também faz diferença para você tentar jogar. Nós jogamos ontem, jogamos no PV, o PV é um gramado bom, que você consegue ter uma boa prática de futebol, né? Mas o nível das equipes são iguais e tendo igualdade precisa ter a estratégia para você poder sobrepor o seu oponente. E aí num detalhe também pode... Bola parada, você pega o Floresta, hoje tem o Ricardinho, que na bola parada, o Ricardinho vai decidir muitos jogos na bola parada, muitos. Pode ter certeza, muitos jogos serão decididos pelo Ricardo na bola parada. É um fundamento importante dentro do futebol. E se você tem esse atleta, que é o que a gente também está buscando, um atleta com essas características aí, para que a gente tenha algo mais ainda dentro da equipe, para você poder ter o poder de decisão. Né? A competição, ela tem muitas equipes em posição física, time grande, que gosta do contato. Né? Mas assim, eu vejo, até agora nós jogamos... Desde quando eu estou aqui, nós jogamos fora no campo da Aparecidense, que é um bom gramado, jogamos agora aqui no PV, que é um bom gramado. Dá para você desenvolver futebol, porque todo mundo acha que a competição ela é só de força. Não, depende do gramado que você vai enfrentar. Eu sei que lá em São Bernardo o gramado é bom, eu sei que o do Náutico o gramado é bom, são campos que nós vamos jogar, eu sei que lá no Mangueirão o gramado é bom, o próprio Baianão também é bom. Então, assim, campos que te dê condições para você desenvolver o jogo, vamos desenvolver o jogo. Agora, campos que te limita, que você precisa, por exemplo, o Campo São José, que é um campo sintético lá no sul, né, você precisa se adaptar ao jogo, é diferente. Né? Então, tudo isso você tem que relevar, mas... Eu acredito muito que futebol, você tendo competitividade e você sabendo jogar, você consegue trazer os resultados que é preciso para te elevar dentro da competição. Imagina.
Agora, a gente na cara do Golcast sempre gosta de trazer curiosidade também, buscar curiosidade, na verdade. O verbo é esse. Você jogou e treinou no Japão, né? Como é que foi essa experiência lá cultural e também de se sociabilizar com as pessoas? Como é que foi essa experiência? Na primeira vez você foi como jogador? Foi na década de 90, né? 96. 96. E depois como treinador, como é que foi essa vivência lá? E se passou alguma dificuldade, alguma gafe? O Japão é espetacular. Assim, se falar eu moraria no Japão tranquilamente. Amanhã. Voltaria para o Brasil só de férias. Sem problema nenhum. Adaptação ok. Tranquilo. O Japão, eu morei em Osaka e morei em Kyoto. Kyoto como atleta e Osaka como treinador. Que é na mesma região de Kansai. E ali não tem problema de terremoto, né? Que no Japão, vira e mexe, tem a questão, né, naturais lá. Tem um pouquinho de terremoto que balança, né? Lá no Japão, a comida é super adaptável, porque eu gosto de comida japonesa. Né? Mas, assim, se você quiser uma comida, né, nossa, típica, lá você encontra lá o arroz e feijão, você encontra... Tem farinha lá? Tem também, dá para ir. Né? Então, no Japão eu não tive muito problema na questão de adaptação, até porque, galera, quando eu fui como atleta, eu morei 2 anos e meio na Arábia Saudita, que eu joguei no Al Hilal. Na Arábia foi diferente. Na Arábia Saudita. Mais difícil. Por quê? Não, porque na Arábia é um país fechado. Sim. A Arábia Saudita, hoje que está abrindo um pouquinho, abriu para turista lá, na Arábia agora abriu o turismo. Na Arábia tem a questão da comida. Né? Lá se comia camelo, se comia carneiro. Aí na concentração... Você chegou a provar camelo lá? Sim, comi. Tem gosto de quê? De camelo, sei mais. Mais parecido com o quê? Não, é uma carne mais... Cara, assim, aqui no Brasil não tem uma carne assim para falar para você que é parecida, sabe? Mas é uma carne mais forte. Porque quando eu comi o camelo, foi numa festa, que normalmente o prato das festas lá na Arábia... é oferecido o camelo enrolado no papel alumínio, no chão e tal. E o meu preparador físico, que era o Pedro Pires, que é brasileiro, ele falou: Sérgio, pega essa parte aqui, era tipo um filetinho de bacon que fica nas costas do camelo. Você põe o dedo lá, puxa, e eu comi. Eu experimentei assim, pra mim, de verdade, não tinha sabor nenhum. Pra mim, né? Mas eu vi os caras comendo com prazer danado. Porque como a gente come aqui a carne de porco e tal, os caras com carne de vaca, os caras, estavam comendo a carne de carneiro, mas assim, se olhava pros caras, falava, isso é muito bom, né, cara? E eu acabei experimentando, mas para mim normal. A grande dificuldade que eu tive foi na concentração, porque na concentração comia-se carneiro, né? E era o prato principal. E eu não comia. Né? Então eu ficava no frango e no espaguete e na batata frita. Olha, ficava só comendo frango lá. Só. E quando vinha a comida da casa do príncipe, que aí o príncipe mandava a comida na concentração, aí sim, a gente comia bem, com a casa do príncipe a comida temperadinha, gostosa e tal. Então eu tive um pouco de dificuldade nesse sentido. Mas assim, pra mim a Arábia foi espetacular, cara, porque todo mundo fala assim: Sérgio, qual é o seu grande momento na tua carreira como atleta? Todo mundo acha que foi quando eu estive no Palmeiras. Não, meu grande momento como atleta foi no Al Hilal. Fui considerado o melhor estrangeiro. Os caras queriam que eu me naturalizasse árabe para jogar na seleção na Copa do Mundo 94. Por que você não foi? Não, porque eu já tinha jogado na seleção brasileira. E naquela época, você jogando na seleção brasileira, você não podia se naturalizar. Não é como agora. Né? Então eu fui impedido de... Fui considerado o melhor estrangeiro nas 2 temporadas que lá estive. Então foi espetacular. Meus filhos não podiam sair na rua, que o torcedor comprava brinquedo para os meus moleques. Né? E assim, fui muito bem tratado lá no Al Hilal. Aí curiosidade, né? Que o programa gosta de curiosidade. No Hilal, o torcedor, todo torcedor fala, eu te amo, que é I love you, Sérgio, não sei o quê. E eu jogando em Meca, né, e o torcedor sempre vinha me abraçar, e lá todo mundo beija todo mundo, né? Lá o cumprimento com beijo, né? No rosto, né? No rosto. Passa pra saber. Não, mas é no rosto, é verdade, é no rosto. Aí, eu tô saindo no jogo, e eu sempre saía de agasalho, e o agasalho sempre saía aberto. E eu tô vindo no jogo aqui, o cara veio e me deu uma bicoca, eu falei, puta
aqui. Pô, Sérgio, I love... E o que eu aprendi com isso? Toda vez que eu saía do jogo, eu já saía com o agasalho tampando a boca. Eu falei, pode beijar à vontade, pô. Né? Então foi uma das coisas assim que Um gesto de carinho, né? Foi, não, pra caramba. Não foi um desrespeito. Não foi. Mas ele extrapolou. Sim. Né? Pô, você é louco, meu. Tá de brincadeira. Mas assim, foi uma coisa que me ensinou. Falar, meu, aqui eu tenho que sair com o agasalho na boca, porque os caras gostavam, realmente tinham muito carinho por mim. E isso marcou. E quem olha assim, pô, é engraçado, né, meu? Porque foi, porra, caraca, velho. Eu tava sentado no ônibus, assim, os caras batiam na janela, Sérgio, I love you e tal. E esse dia lá em Meca, que é na cidade sagrada lá, né? E esse cara, depois do jogo, um torcedor todo eufórico, acabou fazendo isso. Né? Porque eu sempre tratei todo mundo com carinho, abraçava, né? Aí esse daí passou dos limites. Aí o que eu fiz? Eu começava a sair com, pô, pode beijar. Tampava a boca, deixava os caras beijar no rosto e tal, né? Mas era mesmo assim, tipo, chegar no ambiente público, o pessoal vinha com isso. Sim. É mais carinhoso do que o brasileiro, assim, de chegar e pegar. Sim, eles gostam de tocar. Na Arábia eles gostam de tocar em você, né? Aqui no Brasil o pessoal gosta de tirar foto, né? Sempre quer tirar foto. Lá, hoje também, mas naquela época os caras querem te tocar, querem te abraçar, querem pegar, né? Então foi algo legal. Tem um detalhe que a gente ia na casa dos príncipes lá, que lá você toma muito chá, né? Variados. Você toma chá pra caramba lá. Aí quando você não quer mais, e tem o café era ruim, quando você não quer mais, tem esse movimento aqui, você põe a mão na xícara e faz isso aqui. Porra, a gente não sabia, o Edson, né? O Edson Pezinho tava lá. A gente tomava, aí vinha o cara e tuf. Vinha o cara e tuf. E a gente, tipo, né, fazia assim, mas o cara botava. Aí o cara que tava do meu lado, que era o Pernambuco, que é um fisioterapeuta que tá lá até hoje, mas não no Hilal, mas tá na Arábia, ele falou no meu ouvido, Sérgio, você não quer mais, você bota a mão na xícara e faz assim. E aí eu fiz e sacanei o Edson. Eu fiz assim, o Edson nem percebeu, e ele botando lá, eu rachando o bico, ele botando lá. Aí chegou uma hora, eu fiquei com dó do Edson. Falei, não, Edson, você vai lá e faz isso aqui, o cara, aí não deu, tá? Aí o cara parou de pôr. Então são detalhezinhos que a gente não sabe, a gente daqui, que você chega no lugar, você acaba aprendendo. Mas assim, os caras adoram o brasileiro, os caras gostam da gente pra caramba, só que nós estamos num país que é extremamente rígido. Quem gosta de beber, na época o atleta não tomava nada de álcool, nada. Nem em casa. Não, nem em casa, não tomava nada. Bom, nem tinha, né? Porque na Arábia não tem. Ah, é? Na Arábia não tem. E lá na Arábia, pô, se pegar você alcoolizado, como agora que tá aqui no Brasil, mas lá já eu tô falando de 92. Lá, te pegar alcoolizado, você vai preso, tem lá uma identidade que chama ICAMA, que é a nossa identidade do estrangeiro na Arábia. Eles recolhem o seu ICAMA e o responsável por você, que no caso é o Al Hilal, eles são notificados e isso dá uma confusão tremenda. Tipo, se for pegar alcoolizado mesmo a pé. Não, tá dirigindo. Tá. A pé não. Não, mas você não pode beber. Né? Onde você encontrava bebida alcoólica? Na embaixada, né, no Brasil, que às vezes tinha festa lá, os caras mandavam cerveja do Brasil para lá, e na casa dos príncipes, né? Teve um episódio aqui, eu só vou falar, mas não vou falar nome, tá? Tá certo. Teve um aniversário lá, que uma pessoa comprou uma garrafa de uísque, né? E no aniversário fechou a cortina e tal. Um brasileiro. Aí tomaram uísque, não sei o quê, acabaram lá, pegaram a garrafa, tiraram o rótulo, quebrou a garrafa, botaram no saco preto, tipo, nós estamos aqui perto do Castelão. O cara foi lá na Praia do Futuro botar o lixo lá. Rapaz, é um negócio... Lá o bicho pega, né? Assim, a lei... Lá tem os mutauas, que são os policiais religiosos, né? E sempre anda com policial militar, né? A mulher não pode andar com o cabelo descoberto, não pode andar com o corpo descoberto. Lá tem a baia, que ela é transparente. Se a mulher tiver de bermuda e o cara vai lá, você é notificado, tem que voltar, não pode passar batom, não pode deixar o cabelo exposto. Então, assim, é uma cultura completamente diferente. Por exemplo, no Japão não tem nada disso. Por isso que eu digo, o Japão para mim foi tranquilo. Na Arábia foi onde eu fui conhecer. Eu já tinha jogado no Catar com a seleção, eu já conheci um pouco, eu fiquei 30 dias no Catar com a seleção brasileira. Eu já conheci um pouco do que era a cultura árabe. E quando eu fui para o Hilal, para mim assim não foi tão estranho, mas pô, no seu dia a dia,
Eu ia de bermuda treinar, saía de casa, descia na garagem, pum com o carro, ia pro treino, do treino vinha pra cá, não podia parar em lugar nenhum, porque lá você não pode usar bermuda. Então você tem que respeitar, né, a cultura do país. Aí, sem a bebida alcoólica, como era o ambiente nos estádios? Você percebia mais ordem? Chegava a ter briga? Não tem briga nada, zero briga. E também só ia homem. Mulher não podia ir no estádio naquela época, hoje tá liberado. Só ia homem. Eles comem uma sementinha tipo a sementinha de melancia que tem aqui no Brasil. Todo mundo come. Se você prestar o estádio lotado, que o Hilal tem um torcida igual do Flamengo. Todo mundo come, você escuta aqui. É incrível, porque todo mundo come essa sementinha. Você tá no estádio ouvindo isso? Eu ficava ouvindo. E eu trouxe pro Brasil, porque era salgada e tal. Pra quem gosta de tomar cerveja, pô, trouxe pro meu pai. Meu pai tinha fazido, trouxe pro meu tio, trouxe pros amigos. Os caras tira gosto, pô. Aí você tira gosto, né? É semente de quê mesmo? É parecido com a sementinha de melancia que nós temos aqui, né? Mas é uma sementinha que você morde, que você tem que morder, abrir ela no meio, no dente, e tem um negocinho lá dentro que você come. É salgadinho. Espetacular, uma delícia, pô, uma delícia. Então, assim, e na Arábia, toda sexta-feira, que é o domingo lá, tem uma execução na praça, né? Se você roubou, se você cometeu adultério, se você... qualquer infração lá. E toda sexta-feira é anunciado lá, tipo num diário oficial, sexta-feira vai ter não sei o que lá. A gente pensa que isso está só nos livros, né? Não, mas isso tem. Tem lá em Riad, eu morava em Riad, né? Tem uma aranha andando. É mesmo, tem uma aranha aqui, viu? Um convidado. Não tem medo de aranha não, né? Não, tem medo de aranha não dá, né? Pronto, foi mal. Não, mas tranquilo, pô. Dá pra editar. Edita não, viu? Deixa aí. E aí na Arábia tem essa execução toda sexta-feira. Eu não tive coragem de ir lá ver. Né? Imagino. Porque o que eles me falam, e o Pernambuco, que é um cara que está lá há muito tempo, ele falou: Sérgio, lá o cara fica com a espada e fica lá em cima outro cara, um atirador, porque esse cara que está com a espada, de repente, se dá uma loucura nele e o cara tem que atirar nele. E toda sexta-feira o cara... Rapaz, na época era assim, agora já não sei hoje, né? Mas na época era assim. E tem o cara que rouba, o cara corta a mão do cara, e os caras que perdem a mão, eles vão pro deserto, eles têm vergonha de ficar na cidade, né? Porque sabe que o cara roubou. Era tipo para dar o exemplo mesmo, para sem dúvida, não gerar impunidade. E na época a gente não podia nem tirar foto na rua, não saía nada do país, nada. Você tirar foto, de mostrar, tem lá um local lá onde é tipo um palácio do governo, que parece uma nave espacial. A gente filmava meio escondidinho assim, mas você não podia expor nada, eles não deixam expor, naquela época não deixavam expor nada do que era do país. Eu imagino, foram 2 anos lá. 2 anos e meio lá jogando no Hilal. Então ainda fala alguma coisa, né? Ana Calame, cara, Arabic, Curuquês. Eita, deve estar esculhambando a gente aqui. Né? Não, eu falo um pouquinho árabe. Árabe, né? E japonês, fala? Japonês eu demorei a aprender. Eu fui aprender japonês porque quando eu fui pro Japão, eu tinha acabado de voltar da Arábia, não conseguia aprender japonês. Mas quando eu voltei como treinador, nós fomos pra escola, né? Sei. Aí nós fomos aprender um pouquinho de japonês para poder falar com os jogadores, né? Senão, o Akaranai Nihongo, não falo japonês. O Akaranai. Isso aí também, eu sou isso aí também. Agora a gente tem um momento aqui que é para a gente passa para o convidado um cartão amarelo e um cartão vermelho para ele escolher para quem dá. Pode ser uma pessoa ou uma situação. Tá. Né? Porque a gente não diz, a pessoa, senão você vai arrumar confusão por aí. Mas pode ser uma situação também. Então você fica a mandar. O amarelo, uma situação mais leve, o vermelho, uma coisa mais séria que você queira se expressar aí de. Essa situação. Pode ser situação, né? Tá. Relembrando, né? Precisa ser uma pessoa, mas quiser também dá para uma pessoa ficar à vontade. Bom, a gente pode falar da nossa situação do país, né? Eu não gosto muito de falar de política, né? Porque eu acho que política é particular para cada um, né? Mas é o cartão amarelo que você está falando? O cartão amarelo. O cartão amarelo para a situação do país. Eu acho que a gente está num país onde
onde nós merecemos ter um tratamento melhor, uma condição melhor, né, uma igualdade, né? A gente tem muita disparidade dentro do nosso país, né? Muita gente com muito e outras com pouco, e a gente precisa igualar essas questões. Eu acho que isso é algo importante para nós. Cartão vermelho. Questão do racismo dentro do Brasil, né? Dentro do mundo, né? Porque a gente viu agora a questão do Vinícius, mas eu quero falar do Brasil, cartão vermelho, porque a gente vive num país onde todo mundo é igual e as pessoas ainda acham que a cor da pele difere a capacidade, né, de cada um ou te faz melhor. Então, para mim, o cartão vermelho é para o racismo. Não é possível que nós, no século XXI, em 2023, a gente ainda tem pessoas que, na minha concepção, são pessoas, são imbecis, né, travestidos de pessoas, né, porque não pode você ter pessoas e entender que a cor da pele faz a grande diferença. E eu te digo assim, Galeto, tem muita gente que é racista e é racista na essência, e por nós estar vivendo no momento onde as coisas são ditas, são faladas, a pessoa está tentando deixar de ser, mas aí numa situação pesada acaba se mostrando. Confirma, né? Acaba se mostrando, né? Então acho que precisa mudar a essência do ser humano nesse sentido. O racismo, ele é algo que machuca. Eu de verdade assim, eu não vivi nenhum momento relacionado a isso, mas eu já vi pessoas que viveram e eu intervi, né? Eu acho que o preto, ele precisa ser oportunizado para poder a gente ter. Talvez eu não veja isso, né? Talvez meu neto, que nasceu há 2 meses, ele possa ver isso, porque nós vivemos uma bandeira muito forte hoje nesse sentido. Não é só o Sérgio, é o Galeto que é branco, é o Nilton que é branco, então hoje está todo mundo envolvido nessa questão. Sim. Só que nós precisamos ter gente que realmente levante a bandeira, mas na hora que a coisa apertar, o cara vai lá e faça, e deixe de ser realmente racista nesse sentido, porque o que aconteceu com o Vinícius na Espanha, por exemplo, a gente vê uma federação espanhola não se manifestar em nenhum momento, né, e depois que foi se manifestar em função da rede social, ter esculhambado os caras e exigido que os caras se manifestassem. Quase a força, né? Foi mais forçado do que propriamente algo natural. Né? Então a gente vê o quanto a gente vê o racismo inserido dentro do mundo e dentro do futebol. Eu falo sempre o seguinte: o futebol não é uma sociedade à parte, o futebol faz parte da sociedade. Se a sociedade ela é preconceituosa, o futebol também é. Né? Então a gente tem que combater. Como o nosso universo é o futebol, então a gente tem que levantar essa bandeira, porque o futebol ele é uma bandeira que pode dar exemplo para fora. Sim, né? Sim. Então a gente precisa fazer do futebol uma bandeira de educativa, de ensinar, de mostrar que a questão do racismo, ela tem que morrer. Né? O preto ele precisa ter oportunidade iguais. Né? A gente vê aí dentro do futebol, na Série A não tem nenhum treinador preto, não sei o quê. Né? Mas aí eu falo de verdade assim, nós, pretos, a gente não pode se fazer de vítima. Né? A gente tem que entender que tem, mas a gente, se tiver que dar 10 passos para você chegar onde você tem que chegar, bora! Não fica se vitimizando, porque não tem oportunidade. Para com isso. Né? Eu acho que isso para mim, é a grande caminhada do preto. Né? Ele não se fazer de vítima, ele enxergar o processo, saber que tem, né? Saber que tem pessoas brancas que estão imbuídas dessa bandeira também, né? Para que a gente possa estar todo mundo caminhando. E quando meu neto aproveitar, né, a gente viver num mundo não racista, para mim já valeu a pena essa semente atual. Entendeu? Perfeito. Por isso que eu dou cartão vermelho para o racismo. Agora, para encerrar, a última pergunta que eu tenho aqui para o Sérgio Soares é. Deixa eu só recolher os cartões, porque senão vai parecer que você está dando cartão vermelho de novo. Para encerrar, então, a última pergunta que eu tenho para o Sérgio Soares: quem deve ser o técnico da seleção brasileira e por quê? Primeiro tem que ser um brasileiro. Né? Na minha opinião, tem que ser um brasileiro. Todo mundo fala do Abel, que faz um grande trabalho no Palmeiras. Né? Mas eu, particularmente, eu prefiro um brasileiro. E dentro desses brasileiros, Dorival ou Fernando Diniz. Por quê?
O Fernando Diniz, porque faz um jogo muito parecido do que é a nossa essência, do que é a nossa característica. Claro que todo modelo precisa de ajuste, né? Mas ele vai muito próximo daquilo que a gente gosta de ver futebol. Então o Fernando Diniz, mas o Fernando Diniz não tem título. O treinador da Argentina também não tinha. E foi campeão. Então não vamos nos pegarmos nisso, né? Vamos nos apegarmos numa situação que é o que a gente quer ver dentro da seleção brasileira. O que a gente quer ver dentro da seleção brasileira? Um time que jogue, né? E naturalmente vai conquistar. Porque o que nós falamos no início da nossa live é você ter a bola para ter resultado. E o Fernando faz isso, né? Então, daqui a pouco, com qualidade, ele vai ter resultado. E o Dorival, pelo que o Dorival fez aí na última temporada, ajustou o Ceará e aí foi para um Flamengo que estava totalmente desarrumado, que tem qualidade, e ajustou o Flamengo. Então, para mim, tem que ser um dos dois. Então, falando do Diniz, né? Você elogiou o Diniz e tal. O Luxemburgo recentemente acabou criticando, dizendo que o Diniz faz muita questão de sair jogando, aquela coisa ali, tem vez, aí o Luxemburgo disse que tem vezes que não dá certo. Como é que você vê isso? Essa questão do sair jogando sempre acaba sendo arriscado, mas tecnicamente é bonito de ver. Eu particularmente acho que cada um tem que fazer aquilo que acredita. Se o Fernando tem a construção do jogo desde trás, é trabalhado, né? E claro que em algum momento dentro do jogo você tem que fazer e não é uma ligação direta, né? Tem que ser uma situação treinada, né? Não é simplesmente pegar a bola e colocar a bola à frente. Você faz o jogo de construção inicial desde o goleiro, que é a característica do Fernando, e dentro desse modelo você pode criar mais uma variação, que é trabalhar a bola longa pelos laterais, de repente nem tanto para o Cano, porque o Cano não é um cara que ataca bem a bola. Eu acho que vai muito daquilo que você tem como material. E é isso que o Fernando faz, né? O Vanderlei falou uma situação, o Vanderlei foi meu treinador no Palmeiras, né? É claro que você vê o Fernando Diniz fazendo isso, e qual outro treinador que faz isso? Nenhum outro, né? Então, se o Fernando faz, é porque ele tem mecanismo para poder fazer essa saída, e é algo que tem que ser respeitado. Então, muito obrigado. A gente vai encerrando na cara do Golcast por aqui, com um convidado que nos ensinou muito sobre futebol, Sérgio Soares, mais uma vez. Obrigado mesmo pela tua presença, foi um prazer pra gente. Ô, Galeto, eu que agradeço. Estar aqui no programa é uma satisfação. Estar nessa cidade também, participando com vocês aqui ainda mais. Aproveitar a audiência de vocês. Aumentar meu Instagram lá, @oficial Sérgio Soares, acompanha lá, tem algumas matérias da minha passagem na época do Ceará, né? A gente fez junto com a assessoria, a mais assessoria, a gente fez algumas matérias e tá lá. É muito bom estar aqui, você pode ter certeza que é muito bom. Esse ar dessa cidade me faz um bem danado. Obrigado pelo convite a você e estendo ao Nilton também, que está me acompanhando. Valeu, muito obrigado. Então segue lá na cara do Golcast e também segue o Instagram do Sérgio Soares, que vai estar aqui, ó. Bora seguir para aprender mais, hein? Até mais, pessoal.